Oi, pessoal! Espero que estejam todos bem. Hoje, então, nós vamos dar início ao nosso curso no modelo emergencial online de pandemia, o nosso curso de semântica, certo? E, como eu já comentei com vocês pelo Moodle, as nossas aulas teóricas, elas serão todas gravadas e ficarão disponíveis aqui no YouTube, enquanto as aulas de correção de exercícios, elas serão aulas síncronas, que nós vamos realizar através da plataforma Microsoft Teams, e à medida que essas aulas forem ocorrendo, eu vou passando as orientações para vocês acessarem a plataforma com as nossas aulas específicas. Antes de eu dar início à aula de hoje, eu vou mostrar para vocês aqui no Moodle, olha só. Estou no Moodle, então, como se eu fosse uma aluna. Todas as semanas que eram correspondentes ao nosso primeiro semestre de 2020, elas vão ficar indisponíveis para vocês e só estarão disponíveis as semanas a partir dessa semana de 3 de agosto, que é quando então nós retomamos esse primeiro semestre no modelo online. Nessas semanas, eu vou deixar para cada aula a leitura correspondente, os slides que eu utilizei para poder ministrar a aula e, além disso, um fórum. Neste fórum, vocês podem mandar, é só vir aqui, acrescentar um novo tópico e vocês podem mandar dúvidas ou até mesmo discussões a respeito do conteúdo ministrado. E eu vou tirar essas dúvidas de vocês através do fórum, além também das nossas aulas síncronas, certo? Bom, as aulas, o link para as aulas ficará disponível na página de avisos. Então, à medida que eu for postando cada aula teórica no YouTube, vocês vão receber aqui na página de avisos esse link das aulas, certo? Eu também já deixei nessa página de avisos o livro Manual de Semântica da Márcia Cansado em PDF na versão 2008, que é a que já se encontrava disponível no Google. Então, nós não vamos utilizar a versão mais recente. Quem tiver a versão mais recente, que é de 2013, não tem problema, mas o livro base será o Manual de Semântica versão 2008, porque tem em PDF no Google, ok? Bom, agora então eu vou compartilhar com vocês o slide da aula de hoje. E o que nós vamos fazer nesta aula? Nesta aula, nós vamos fazer uma breve revisão do conceito de semântica, a diferença de conhecimento semântico e conhecimento pragmático, e algumas noções, como acarretamento e pressuposição. Nas demais aulas, nós também continuaremos com revisão, porque a gente vai ver sobre sentido e referência, que nós já havíamos visto também, né, no modelo presencial, e depois, então, nós vamos dar continuidade aos demais conteúdos que ainda não haviam sido vistos no modelo presencial. O cronograma também já está disponível na página de avisos lá do Moodle. Bom, para a aula de hoje, vocês lerão os capítulos 1 e 2 do Manual de Semântica, que também já está lá no Moodle, e o texto Os Limites entre a Semântica e a Pragmática para Além do Contexto, que está lá nas semanas do Moodle, como eu acabei de mostrar para vocês. Bom, a semântica, ela é uma parte da linguística que é responsável pelo estudo do significado das palavras e sentenças da língua. Então, é o nosso conhecimento semântico que nos permite saber que sentenças como em um A, o João acredita até hoje que a Terra é quadrada, e sentenças em um B, o João ainda pensa atualmente que a Terra é quadrada, são sentenças sinônimas, sentenças que falam da mesma situação no mundo. Também é esse meu conhecimento semântico que permite identificar que sentenças em 2A, o João é um engenheiro mecânico, e em 2B, o João não é um engenheiro mecânico, são sentenças contraditórias, ou seja, que falam de situações que não podem ocorrer ao mesmo tempo no mundo, pois uma sentença nega a mesma informação que foi afirmada na primeira sentença.
Também é o meu conhecimento semântico que me permite distinguir que uma sentença como em 3, a gatinha da vizinha está doente, é uma sentença ambígua, onde o sintagma nominal, a gatinha da vizinha, pode se referir ao animal, gato, que pertence à vizinha, ou à vizinha que carrega a característica de ser uma gata, de ser uma pessoa bonita. Então, esses fenômenos linguísticos, como, por exemplo, a sinonímia, a contradição e a ambiguidade, fazem parte do nosso conhecimento semântico enquanto falantes de uma língua. Todo falante do português consegue perceber que as sentenças em 2 falam de eventos que não podem acontecer ao mesmo tempo no mundo, assim como as sentenças em 1, que eu havia mostrado, elas são consideradas sinônimas, e a sentença em 3 é uma sentença ambígua. Todo falante do português percebe a ocorrência desses fenômenos devido ao conhecimento semântico que nós temos enquanto falante da língua, mesmo que nós não saibamos nomear estes fenômenos, mesmo que eu não saiba o nome técnico do que é uma ambiguidade, do que é uma contradição e do que é uma sinonímia, nós percebemos a existência desses fenômenos linguísticos. E isso tudo ocorre devido ao nosso conhecimento semântico, que é exatamente essa parte da língua que trabalha com o estudo do significado das palavras e das sentenças. Contudo, não é apenas a semântica que trabalha com o estudo do significado. Vejamos o exemplo em 4. Se uma pessoa vira e pergunta para outra: você gostaria de ganhar R$1 milhão sem fazer nada? E a outra pessoa diz: não, imagina. Se nós analisarmos no nível puramente linguístico essa sentença, sem levar em conta o contexto de produção dessa sentença e fatores extralinguísticos, como a entonação do falante B, que dá a resposta, a expressão facial, gestos, o conhecimento de mundo, então, se nós analisarmos a resposta de B de um ponto de vista puramente linguístico, essa resposta seria não, seria uma negação, certo? Contudo, devido ao contexto de mundo e a fatores extralinguísticos, como entonação, expressão facial, nós sabemos que essa resposta, na verdade, significa sim, claro que sim. Quem não gostaria de ganhar R$1 milhão sem fazer nada? Então, este novo significado que faz com que a resposta linguística não passe a ser interpretada como sim, não faz parte da semântica, mas sim de uma outra área da linguística que estuda o significado, que é chamada de pragmática. Na pragmática, o contexto extralinguístico, ou seja, o contexto de comunicação efetivo, ele é levado em conta, enquanto na semântica, apenas fatores estritamente linguísticos, fora de contextos efetivos de comunicação, é que são considerados no processo de significação. Então, do ponto de vista semântico, a resposta de B é uma negação. B não gostaria de ganhar R$1 milhão sem fazer nada. Mas nós sabemos, devido ao contexto da conversa e devido à entonação, ou seja, a prosódia utilizada por B, a expressão facial e ao nosso conhecimento de mundo, de que todos gostariam de ter dinheiro, ainda mais sem ter que fazer nada em troca, nós interpretamos pragmaticamente que a resposta de B, na verdade, quer dizer claro que sim. Isso é um fenômeno pragmático chamado de implicatura conversacional, que vocês devem ter visto no curso Fundamentos de Pragmática. A resposta de B é considerada uma ironia, e a ironia é exatamente quando nós dizemos alguma coisa, mas na verdade o significado é exatamente o contrário daquilo que foi dito. Então eu disse não, querendo dizer sim. E existem várias situações de comunicação em que o nosso conhecimento semântico não dá conta de explicar os processos de significação, pois o significado das sentenças e das palavras é modificado, é alterado pelo contexto. Então, imaginemos uma sentença como em 5, a porta está aberta.
Do ponto de vista semântico, essa sentença, ela significa que existe uma porta e que essa porta se encontra aberta. Do ponto de vista semântico, nós ainda podemos identificar dois fenômenos linguísticos. O primeiro deles é a vagueza da palavra porta. Por que vagueza? Porque nós sabemos que porta, nós sabemos o que é uma porta, mas nós não sabemos de que porta específica se trata. Pode ser a porta da sala, a porta do carro, a porta do armário, a porta do quarto, certo? Então, portanto, porta é uma palavra vaga e isso é um fenômeno semântico, que ele é um fenômeno que independe do contexto. O contexto vai me fazer identificar de qual forma eu estou de qual porta eu estou falando, mas previamente, a priori, a palavra porta já possui essa vagueza. E nós temos uma ambiguidade da palavra aberta. A palavra aberta pode significar que a porta está fechada, porém não trancada, como é o caso que está acontecendo aqui neste momento. Vocês podem ver, olha só, atrás de mim tem uma porta. Essa porta, ela está aberta no sentido de que ela não está trancada, mas ela está fechada, certo? Ou aberta pode significar que a porta encontra-se numa angulação de abertura. Então, se essa porta tivesse não trancada e aberta com essa angulação, vocês conseguiriam ver, por exemplo, o cômodo que se encontra atrás de mim, certo? Além deste cômodo no qual me encontro no momento. Bom, então, semanticamente, nós temos o significado de que existe uma porta e que essa porta está aberta, e temos esses dois fenômenos linguísticos, que seria o da vagueza da palavra porta e o da ambiguidade da palavra aberta. Mas, pragmaticamente, dependendo do contexto de produção dessa sentença, ela adquire novos significados. Imaginemos um primeiro contexto em que nós estamos numa sala de aula e o aluno está falando durante a explicação do professor. Então, o professor diz para o aluno: a porta está aberta. Neste contexto, notem que não precisa existir de fato uma porta que se encontra aberta. A fala do professor não tem nada a ver com o sentido semântico dessa sentença, mas ela funciona como uma repreensão para o aluno, certo? Querendo dizer, olha, saia da sala porque você está atrapalhando. Então, essa fala do professor, ela carrega a ideia de uma repreensão, de uma ordem, de um pedido para que o aluno se retire. Por outro lado, se nós temos um outro contexto efetivo de comunicação, em que um professor está dando aula e chega um estudante conhecido e querido e para na frente na porta da sala, então o professor vira e fala: olha, a porta está aberta. Neste caso, a fala do professor vai funcionar como um convite para o aluno entrar na sala de aula. Alguma coisa do tipo: nossa, que bom te ver, entre, seja bem-vindo, certo? Então, vocês podem perceber que eu falei que no primeiro contexto nós temos uma interpretação de repreensão, de ordem para que o aluno se retire, enquanto no segundo contexto nós temos uma interpretação de convite para que o aluno querido entre e participe da aula. Ordem, repreensão, convite são ações que nós efetuamos a partir das sentenças que nós produzimos. E isso, dentro da pragmática, é conhecido como a teoria dos atos de fala. São ações que nós produzimos através da linguagem. Então, através dessa simples sentença, a porta está aberta, de acordo com o contexto efetivo de comunicação, eu posso estar realizando uma ação de fazer uma repreensão ou dando uma ordem, ou então posso estar realizando a ação de fazer um convite. Então, gente, a semântica, ela é a parte da linguística que estuda o significado das palavras e sentenças fora de um contexto efetivo de comunicação. Então, estuda o significado que é estritamente linguístico, significado imutável, que não varia de acordo com o contexto. E este significado, que ele é estritamente linguístico, ele é chamado de menção. Lembrando que toda vez que eu estou me referindo à menção de uma palavra
palavra ou de uma sentença, eu coloco entre aspas simples. Já a pragmática, ela estuda o significado das palavras e das sentenças em contextos reais, em contextos efetivos de comunicação, ou seja, como o contexto situacional, que envolve fatores extralinguísticos, como a entonação, a expressão facial, os gestos e o nosso conhecimento de mundo, como este contexto influencia no significado que é puramente linguístico. Então, a pragmática, ela estuda a língua em uso. É interessante essa diferença entre menção e língua em uso, pois ela nos possibilita entender um pouco melhor a noção de metalinguagem e de objeto de estudo, certo? Bom, toda ciência, ela utiliza uma determinada linguagem para explicar seus fenômenos. Na física, por exemplo, ela se utiliza muitas vezes da numeração, né, das fórmulas matemáticas, para poder explicar fenômenos físicos que acontecem no nosso mundo. Contudo, na linguística, o nosso objeto de estudo é a língua e muitas vezes nós utilizamos da própria língua para poder tratar desse objeto de estudo. Então, na linguística, nós temos uma relação de metalinguagem, pois nós utilizamos a língua para falar, para explicar a própria língua. Contudo, quando nós fazemos essa distinção entre menção e língua em uso, nós podemos dizer que o objeto de estudo do semanticista é a menção das palavras em sentenças, enquanto a linguagem utilizada para explicar essa menção é a própria língua em uso. Isso não quer dizer que não exista outros tipos de linguagem dentro da linguística. Nós sabemos, por exemplo, que as estruturas arbóreas do gerativismo, por exemplo, né, são uma maneira mais formalizada de se explicar os fenômenos linguísticos que não seja através meramente da língua em uso. É interessante nós termos consciência de que, embora tenham fenômenos que sejam estritamente semânticos e fenômenos que sejam estritamente pragmáticos, existem fenômenos que se encontram no meio da semântica e da pragmática. Então, vamos retomar novamente aquela sentença: a porta está aberta, e vamos imaginar que ela foi proferida num contexto, que nós estamos numa sala de aula e que de fato a porta está aberta e nós estamos num dia muito frio. Então, o professor vira e fala: nossa, gente, a porta está aberta. Neste caso, nós misturamos para entender, né, o significado total do proferimento dessa sentença, nós misturamos conhecimento semântico e conhecimento pragmático. Por quê? O que é o conhecimento semântico? De fato, existe uma porta que se encontra aberta, certo? Mas pragmaticamente, nós sabemos que o professor não está fazendo uma mera constatação de que a porta está aberta. Isso quer dizer, o contexto dá um novo significado, que é: nossa, está muito frio, vamos fechar a porta. Então, a implicatura pragmática, a implicatura conversacional dada pelo contexto é de que está muito frio, vamos fechar a porta, e com isso o ato de fala que o professor executa ao proferir essa sentença é o ato de fala de um pedido: vamos fechar a porta. Então, do ponto de vista semântico, de fato existe uma porta que se encontra aberta, mas do ponto de vista pragmático, nós sabemos que isso não é uma mera constatação, mas sim tem um sentido, isso é uma implicatura conversacional de que vamos fechar a porta, pois está frio, e isso é um ato de fala de pedido, ok? Outro fenômeno linguístico que mistura a semântica pragmática é o que nós chamamos de deixis. A deixis é uma palavra que vem do grego e significa apontar, e ela diz respeito principalmente a pronomes que encontram seu referente diretamente no mundo e não no próprio contexto linguístico, não no próprio texto. Então, vejamos aqui o exemplo em 6a. Nós temos: Maria dormiu cedo, pois ela estava muito cansada. Nessa sentença, nós temos o pronome pessoal ela, certo?
E este pronome, ele está se referindo a um elemento presente no próprio texto, que é Maria, certo? Na própria frase. Então, neste caso, nós dizemos que o pronome, ele é um elemento, é um pronome anafórico, porque o seu referente está na própria sentença. Esse izinho em subscrito é chamado de índice de correferência, que me mostra que o pronome ela tem como referente a Maria, ou seja, é correferente de Maria. Tanto Maria quanto ela se referem à mesma pessoa. Mas em 6b, nós temos a sentença: eu moro em BH, mas ele mora em Campinas. Os pronomes pessoais, eu e ele, eles não encontram, neste caso, os seus referentes na própria sentença, mas sim no mundo. O eu diz respeito à pessoa que está falando e o ele a pessoa sobre quem eu estou falando, ok? Então, portanto, neste caso, eu e ele são pronomes deíticos, pois os referentes estão no mundo e não no próprio texto. Neste caso, a deixis, ela é considerada um fenômeno semântico pragmático, porque, do ponto de vista semântico, o eu significa sempre, ou seja, remete sempre à pessoa que está falando. E o ele remete sempre àquele sobre qual eu estou falando. Contudo, os referentes de eu e de ele variam de acordo com o contexto. Então, é como se o significado de eu fosse sempre o mesmo. O eu é aquele que fala. Porém, o referente, quem aquele eu representa, varia de acordo com o contexto de comunicação. Neste caso, se eu, Letícia, digo eu moro em BH, o eu diz respeito à pessoa que fala, que neste contexto específico é a Letícia. Contudo, se o João diz eu moro em BH, o eu remete semanticamente à pessoa que fala, mas neste contexto específico, o eu diz respeito ao João e não à Letícia mais. Então, por isso, a deixis também é considerada como um fenômeno semântico pragmático. É muito importante nós não confundirmos implicatura conversacional, que é um fenômeno pragmático, com metáfora, que é um fenômeno semântico. Vejamos, então, novamente um exemplo de implicatura conversacional. A pergunta: você tem relógio? Do ponto de vista semântico, o significado dessa pergunta é sempre invariável. Ela vai ser sempre considerada uma pergunta sim ou não. Então, a resposta possível para essa pergunta, do ponto de vista semântico, vai ser sempre sim, eu tenho relógio, ou não, eu não tenho relógio. Contudo, pragmaticamente, de acordo com o contexto de comunicação em que essa pergunta é proferida, ela pode adquirir novos significados. Então, no contexto 1, se nós estamos num ponto de ônibus e alguém chega e pergunta: você tem relógio? Nós sabemos que essa pergunta quer dizer, ou seja, ela tem como implicatura o sentido de quantas horas são. Então, a implicatura é quantas horas são, e isso dentro da teoria dos atos de fala, que são as ações que nós executamos por meio da linguagem, funciona como um pedido para saber quantas horas. No contexto 2, imaginemos que um aluno está chegando atrasado na sala de aula e o professor diz: você tem relógio? Então, nós sabemos que, neste contexto, o professor não está perguntando se o aluno possui ou não relógio, mas sim está querendo dizer alguma coisa do tipo: olha, você está atrasado, não faça isso de novo. Esta é a implicatura conversacional e o ato de fala é o ato de fala de uma repreensão. Então, o sentido semântico dessa sentença, você tem relógio, é sempre o mesmo. Essa é uma pergunta sim e não, certo? Mas pragmaticamente as implicaturas dizem respeito aos novos sentidos que são adquiridos de acordo com o contexto de comunicação. E a cada novo contexto, nós também temos um novo ato de fala, uma nova ação que é feita, né, realizada através do proferimento dessa sentença. Agora, vejamos as sentenças em 7 e 8. O menino está viajando. Nós sabemos a priori, independentemente do contexto, que essa sentença pode ter dois significados possíveis.
O primeiro significado é considerado o significado mais básico, porque ele é o mais físico, que diz respeito que o menino não se encontra na cidade naquele momento, ele está fora da cidade. Porém, nós sabemos também que o outro significado que essa sentença possui é de que o menino está disperso, certo? Ele não está prestando atenção naquilo que está sendo dito, então, portanto, ele está viajando. Isso não é considerado uma implicatura, mas sim uma metáfora. Por quê? Por que a metáfora é um fenômeno semântico? Porque é um fenômeno linguístico que pode ser generalizado como um processo de abstração que independe do contexto. O contexto, neste caso, o contexto de comunicação, ele só vai me dizer se eu estou falando do sentido físico da sentença ou do sentido abstrato, certo? Então, se eu estou numa sala de aula e o aluno está presente naquela sala de aula, mas ele não está prestando atenção e eu digo, nossa, o João está viajando. Certamente eu estou falando do sentido abstrato, de que ele está disperso. Mas se eu estou na sala de aula e eu vejo que o João não veio à aula, não foi à aula, e alguém diz o João está viajando, então eu estou falando do sentido físico, ok? Então, o contexto, ele só me determina qual sentido eu estou levando em conta, mas este sentido, ele já é pré-existente, não é o contexto que me dá um novo sentido. Eu posso pré-determinar os sentidos possíveis, ok? E isso é feito a partir de um processo genérico de abstração, em que eu passo de uma interpretação mais física, que é a pessoa não se encontra na cidade, para uma interpretação mais abstrata, que é de que a pessoa está dispersa, não está prestando atenção na aula, né, na conversa daquele momento. A mesma coisa em 8. Quando nós dizemos você está completamente fora da caixinha, nós temos uma interpretação mais física de que existe uma caixa e a coisa está do lado de fora dela, e metaforicamente, num nível mais abstrato, nós podemos entender que a pessoa não se encaixa dentro daquele determinado padrão, dentro daquela determinada situação. Então, em 7 e 8, nós temos exemplos de metáforas, enquanto na sentença em 6 e naqueles demais casos da sentença à porta está aberta, nós temos exemplos de implicatura conversacionais. Bom, ainda dando continuidade a esse raciocínio da diferença de semântica e pragmática, nós temos as noções de acarretamento, pressuposição e implicatura. A implicatura nós acabamos de ver o que é, e nós temos ainda a diferença de acarretamento e pressuposição. O acarretamento é uma noção estritamente semântica que não depende do contexto da comunicação, enquanto a pressuposição é uma noção mista que se encontra no limite da semântica e da pragmática. Então, vejamos a noção de acarretamento. Nós dizemos que uma sentença A acarreta a sentença B quando o sentido de B estiver contido em A, quando a verdade de B for derivada da verdade de A e quando a negação de B contradizer A. Qualquer uma dessas definições servem para estabelecer a relação de acarretamento. Então, vejamos as sentenças em 10. Hoje eu comi uma maçã, hoje eu comi uma fruta. Eu posso dizer que a sentença A acarreta a sentença B? Neste caso, sim, pois o sentido de B está contido em A, então eu comi uma fruta, se eu comi uma maçã, necessariamente eu comi uma fruta, certo? Porque o sentido de fruta está contido dentro do sentido de maçã. A verdade de B é derivada da verdade de A, ou seja, se é necessariamente verdade que eu comi uma maçã, portanto é necessariamente verdade que eu comi uma fruta. E a negação de B contradiz A. Como assim? Eu tenho que fazer a negação de B. Hoje eu não comi uma fruta, então se eu digo a sentença A, hoje eu comi uma maçã, e eu digo a negação da sentença B, hoje eu não comi uma fruta, isso são sentenças contraditórias. É importante nós termos em mente que essas três definições definem a relação de acarretamento, que é uma relação
entre sentenças. Contudo, apenas a terceira definição, que é A acarreta B quando a negação de B contradiz A, é uma definição que funciona como um teste linguístico. Por quê? Eu faço a negação da sentença B e vejo se essa negação contradiz a sentença A. Se for contraditória, portanto, eu tenho a relação de acarretamento. Então, essas três são definições de acarretamento, mas apenas a terceira funciona como um teste linguístico. Então, nós dizemos que em 10, a sentença A acarreta a sentença B e o símbolo utilizado para acarretamento é este símbolozinho aqui. Vejamos outros exemplos. 11A. João tomou chá esta manhã. João tomou algo quente esta manhã. Quero ver se a sentença A acarreta a sentença B. Vou utilizar a definição que é um teste, ou seja, eu nego B para ver se a negação de B contradiz A. Então, eu digo, João não tomou algo quente esta manhã. Se eu afirmo A, João tomou chá esta manhã, e digo a negação de B, mas João não tomou algo quente esta manhã, isso não formam sentenças contraditórias, porque o chá pode ter sido gelado, por exemplo. Então, A não acarreta B. Lembrando que este símbolozinho, como eu mostrei anteriormente, significa acarretamento, e o til, ele significa em semântica formal não. Então, eu tenho não e símbolo de acarretamento, o que dá não acarreta. Em 12, todos os alunos vieram à aula hoje, alguns alunos vieram à aula hoje. Então, novamente, eu vou negar a sentença B e ver se a negação de B fica contraditória à sentença A. Em semântica, toda vez que nós temos essas palavras todo, algum, nenhum, que são chamados de quantificadores, é elas que devem ser negadas na sentença. Então, a negação de alguns alunos vieram à aula hoje é nenhum aluno veio à aula hoje. Então, se eu digo a sentença A, todos os alunos vieram à aula hoje, e eu digo a negação de B, nenhum aluno veio à aula hoje, nós temos sentenças contraditórias, o que, portanto, faz com que a sentença A acarrete a sentença B. Já a pressuposição, ela é uma relação entre, não apenas entre duas sentenças, mas entre a família de uma sentença e uma outra sentença. Então, nós temos aqui a sentença A e a sentença B. A sentença A é João parou de fumar e a sentença B é João fumava. Frege foi um filósofo que percebeu que quando nós fazemos a família de uma determinada sentença, há um conteúdo que se mantém inalterado nesta sentença. Então, o que é a família de uma sentença? São as formas afirmativa, como João parou de fumar, a forma negativa, João não parou de fumar, a forma interrogativa, o João parou de fumar, e a forma condicional. Se João parou de fumar, sua saúde deve ter melhorado. Lembrando que a forma condicional é só essa primeira parte da sentença. Se João parou de fumar, o restante eu posso colocar, o restante não é fixo, eu posso colocar o que eu quiser. Se João parou de fumar, sua saúde deve ter melhorado. Se João parou de fumar, ele deve estar mais estressado, ele deve estar ansioso e por aí vai. Então, a pressuposição é uma relação que ocorre quando toda a família da sentença A, que são as formas afirmativa, negativa, interrogativa e condicional, tomam a sentença B como verdade. Então, se João parou de fumar, é verdade que João fumava. Se eu digo João não parou de fumar, continua sendo verdade que João fumava. Se eu pergunto, o João parou de fumar? Continua sendo verdade que João fumava. E se eu faço a forma condicional, se João parou de fumar, sua saúde deve ter melhorado, continua sendo verdade que João fumava. Então, neste caso,
A pressupõe B, pois a família de A toma B como verdade. Este símbolozinho aqui é o que significa pressuposição. É importante dizer que a pressuposição, diferentemente do acarretamento, é uma noção semântico-pragmática. Pragmática por quê? Porque este conteúdo não, o conteúdo que é pressuposto, que é o que está escrito em B, ele não é dito em A, ou seja, ele não é efetivamente dito em A. Não tem nenhuma sentença aqui que esteja escrita, João fumava, certo? Então, isso é uma informação que nós podemos pressupor a partir de A. E ela é, ao mesmo tempo, semântica, por quê? Porque existe um determinado item linguístico que motiva esta pressuposição, que desencadeia esta pressuposição, que neste caso é o verbo parar de ir. Então, o uso do verbo parar é que desencadeia essa pressuposição de que João fumava. Então, por isso, a pressuposição é uma noção semântico-pragmática, porque é um determinado item lexical, essa é a parte semântica, um determinado item lexical que desencadeia este conteúdo pressuposto que não é efetivamente dito na família de A. E o fato deste conteúdo não ser efetivamente dito na família de A é que é a parte pragmática da pressuposição. Vejamos aqui outro exemplo. Maria chegou atrasada e a sentença Maria chegou atrasada na aula e a sentença alguém chegou atrasado na aula. Então, para eu ver se a sentença A pressupõe a sentença B, eu tenho que ver se toda a família de A toma B como verdade. Então, eu digo, Maria não chegou atrasada na aula, que é a forma negativa. Maria chegou atrasada na aula, a forma interrogativa, e a forma condicional, se Maria chegou atrasada na aula, a professora deve estar uma fera. Bom, a sentença afirmativa em A, Maria chegou atrasada na aula, de fato toma a sentença em B como verdade. Alguém chegou atrasado na aula, que neste caso foi a própria Maria. Mas se eu digo a forma negativa da sentença em A, que é Maria não chegou atrasada na aula, isso não toma como verdade que alguém chegou atrasado na aula. Eu simplesmente disse que a Maria não chegou, não quer dizer que tenha sido outra pessoa. A mesma coisa a forma interrogativa. Se eu digo a Maria chegou atrasada na aula, eu não estou tomando como verdade que alguém chegou. Eu só quero saber se a Maria chegou ou não. E se eu faço a condicional, se a Maria chegou atrasada na aula, a professora deve estar uma fera, eu também não estou tomando como verdade que alguém chegou atrasada na aula, eu só estou supondo que se a Maria chegou, a professora está irritada. Então, neste caso, A não pressupõe B, pois a família de A não toma B como verdade. Novamente, este símbolo indica pressuposição e, como eu já havia mencionado, o til significa negação. Então, negação mais pressuposição não pressupõe. Bom, nós vimos até então, certo? A gente estava vendo fenômenos que são estritamente semânticos e fenômenos que são estritamente pragmáticos e fenômenos que estão no meio. Nós vimos o acarretamento, que é uma noção estritamente semântica, a pressuposição, que é uma noção que está no meio da semântica e da pragmática, e a implicatura, que é uma noção estritamente pragmática. Para finalizar a aula, vou falar um pouquinho sobre os tipos de semântica e situar o nosso curso dentro dessa divisão. Em semântica, nós podemos fazer uma divisão primeira, que é entre semântica referencial ou formal e entre semântica representacional ou mentalista. A semântica referencial ou formal, ela estuda a relação entre a língua e o mundo, ou seja, como nós utilizamos a nossa língua para representar seres, objetos e situações no mundo. Ela foi uma semântica basicamente, primeiramente desenvolvida por filósofos e lógicos que queriam fazer da nossa linguagem natural uma linguagem lógica. E
Por outro lado, nós temos a semântica representacional ou mentalista, que ela analisa como nós estruturamos o significado em nossa mente. Então, ela não está mais preocupada com a relação entre a língua e mundo, mas sim com a estruturação do significado na nossa mente. Dentro da semântica representacional ou mentalista, nós ainda podemos fazer uma divisão que é entre a semântica lexical e a semântica cognitiva. A diferença bem básica entre essas duas linhas de pesquisa é que a semântica lexical, ela acredita num conhecimento puramente linguístico e uma estruturação puramente linguística. Então, ela vai analisar este significado dentro de um molde linguístico. Já a semântica cognitiva, ela acredita que a linguagem, ela faz parte da cognição em geral e não utiliza de aparatos puramente linguísticos, mas sim de aparatos cognitivos gerais. Então, não existe processos cognitivos puramente linguísticos, mas sim processos cognitivos no geral, dos quais a linguagem também se utiliza. E, portanto, a semântica cognitiva também acredita que a vivência cultural, social do indivíduo influencia nesses processos cognitivos e, consequentemente, influencia nos processos de categorização da linguagem. A semântica funcional, que é esse terceiro elemento que eu coloquei, não se enquadra nem dentro da semântica referencial, nem dentro da semântica representacional ou mentalista. Ela é uma vertente que se assemelha à semântica cognitiva, pois ela acredita que o meio social, cultural do indivíduo influencia muito na estruturação da linguagem. No entanto, ela não está estudando a estruturação cognitiva mental da linguagem, mas sim as funções de uso da linguagem. Então, a semântica funcional, ela não se preocupa com uma estruturação mental do significado, mas sim com as funções que a linguagem apresenta no processo de comunicação, no seu decorrer de uso, no seu uso, ok? No nosso curso, essa primeira parte, nós vamos ver aqui, então, as relações de acarretamento e pressuposição, elas estão aqui dentro dessa semântica formal ou referencial, assim como a teoria de sentido e referência e também a questão da modalidade, certo? Nós vamos ver aqui um pouquinho da modalidade dentro da semântica formal, mas eu também vou apresentar um trabalho de modalidade dentro de semântica funcional, para que vocês tenham uma noção. É importante isso porque o mesmo fenômeno semântico, ele pode ser tratado em diferentes vertentes, como é o caso da modalidade, que é um único fenômeno semântico, que pode ser tratado por um viés formal ou por um viés funcional, ok? E aqui, dentro da semântica representacional mentalista, nós veremos dentro de semântica cognitiva as noções de protótipo, metáfora e metonímia, e aqui em semântica lexical nós veremos as noções de papéis temáticos e aspecto lexical. Então, a gente vai conseguir ter um panorama geral por dentro desses três tipos de vertentes da área de semântica, ok? Então, por hoje é isso, pessoal. Para a aula seguinte, vocês não têm exercícios para fazerem. E na aula seguinte, então, nós entramos especificamente na revisão da matéria de sentido e referência. Bons estudos para todos nós. Obrigada pela atenção e tchau, tchau.